Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma videoaula. Nessa nós iremos fazer a correção, né, da lista de exercícios que eu disponibilizei na semana passada, ok? Eu quero que você acompanhe a leitura dessas questões comigo, tá bom? Para qualquer tipo de dúvida ser sanada, beleza, gente? Então, vamos lá, né? A primeira questão diz o seguinte: no sentido contemporâneo do termo, sobretudo com implicações de unidade política, né, a palavra nação não pode ser aplicada à Grécia Antiga, tanto assim que, letra A, prevaleciam padrões culturais diferenciados nas várias regiões, padrões culturais diferentes, tá? Letra B, as formas de governo foram únicas, mas guardavam total autonomia. Letra C, não havia unidade de língua e religião entre as várias populações urbanas. Letra D, as cidades eram independentes nos assuntos de seus próprios interesses. E letra E, predominavam as tendências à proibição de atividades econômicas semelhantes. Galera, vamos entender essa questão antes da gente partir para a resposta. Vamos contextualizar ela aí no conteúdo. Olha só, eu expliquei para vocês que a Grécia Antiga ela não existia uma unidade territorial naquela Grécia Antiga, tá? Ali na Península Balcânica, certo? As cidades-estados elas eram independentes, né, entre si, uma de cada uma era independente da outra, beleza? Elas mantinham formas políticas diferenciadas, né? Sociedades diferentes uma das outras. A gente pode usar o exemplo de Esparta e Atenas, que são completamente diferentes na educação, na sua construção social, política, econômica. Uma é agrária, outra é comercial, né? No entanto, existem alguns pontos que as unem, né? Que fazem ser cidades-estados gregas. Que pontos são esses, William? São exatamente pontos culturais, tá? A religião, é a grega para todos eles, não importa se a cidade-estado está ali dentro, se está na Ásia Menor, se está na Península Itálica, se está na região das ilhas. Se cultuam os mesmos deuses, logo eles se sentem gregos, tá? A língua é muito importante também, que é um sentido de união para esses gregos, tá? Então a gente não pode falar sobre um sentido de nação, como um território, um país formado. O mundo grego ele era fragmentado, porém existia uma unidade nesse mundo grego, que eles chamam de Hélade, né? Dentro da Hélade existe essa unidade através da cultura. Então a gente pode entender cultura como religião, a língua, os costumes, né? Isso traz o sentimento de união ao grego, apesar do território não ser unificado, beleza? Então, prevaleciam padrões culturais diferentes? Não, está equivocado. As formas de governo eram únicas? Claro que não, né? Em Atenas, por exemplo, nós temos a democracia. Em Esparta nós temos a oligarquia, né? Vista aí como uma diarquia. Não havia unidade de língua e religião, muito pelo contrário. Acabei de falar que o que trazia o sentimento de união para o povo grego, para esse mundo grego, era exatamente a cultura, língua, religião, tá? As cidades eram independentes? Sim, uma ainda é independente completamente da outra, né? Cidade-estado, o conceito é esse. Nos assuntos de seu próprio interesse, tá certo? Vamos ver? Vamos ver. Certíssimo, né? As cidades eram independentes nos assuntos de seu próprio interesse, ou seja, cada cidade-estado é independente uma da outra. Quem acertou, parabéns aí, tá? Vamos para outra. Na Grécia Antiga, a invasão dos dórios provocou. Vamos lá lembrar da nossa primeira aula, a ocupação desse território, tá? Quando os dórios chegam, né? O povo guerreiro que vai dar origem aos espartanos, né? Eles chegam dominando ali a península a, do Peloponeso, né, na região da Lacônia, na planície da Lacônia, tá? E isso vai causar o que? O espalhamento, né? A fuga dos povos anteriores que estavam lá. Vai causar então a primeira diáspora grega, vai causar a formação da burguesia grega, né? Isso aqui né? Um anacronismo, não existe burguesia nesse período. Vai causar a invasão dos macedônios? Não, né? Os macedônios só vão
invadir lá no finalzinho do período do apogeu grego, tá? A cultura helenística, isso vai provocar a cultura helenística, a invasão dos dórios? Vai provocar a cultura cretense? Não, né, gente? Vamos ver qual é a certa? Você pode, se você não tiver feito ainda essas questões respondidas, você pode pausar o vídeo, tá? Antes de eu mostrar aqui o gabarito, você tentar acertar, mesmo que você não tenha respondido ainda, beleza? Dá uma pausa, lê. Olha, eu acho que é a letra tal. Aí agora você vai ver se é ou não, tá? Letra A, como eu te falei na primeira aula, isso aqui é para você guardar bem, tá? Primeira invasão dos dórios provoca a primeira diáspora grega. Para quem acertou, parabéns, galera. Vamos para a terceira. A respeito das diásporas gregas, é verdadeiro afirmar que a primeira foi causada pela invasão dos dórios? Bom, como a gente acabou de ver, né, parece que sim. A segunda foi causada pela desintegração dos genos ou núcleos familiares. Vamos lembrar do contexto do fim dos genos, tá? Com o aumento demográfico, né, existe a desintegração daquele núcleo familiar de produção agrícola, chamado genos. Né? Há uma grande quantidade de pessoas vivendo, a propriedade privada agora vai ser definida, vai surgir a propriedade privada, e as pessoas que ficaram sem terra, né, sem a posse, vão continuar ali vivendo nessas cidades sem a posse da terra, trabalhando na terra, e outros vão procurar terras, tá? Vamos lá. Os dórios acabaram pegando para eles as melhores terras. Eu lembro que eu falei para vocês que quando eles chegaram na península do Peloponeso, né, na planície da Lacônia, eles, pelo fato de serem povos, né, guerreiros, dominarem o aço, inclusive, o ferro, perdão, eles conseguiram as melhores terras. Né? Parece que está certo daqui. Na segunda diáspora, os povos acabaram por colonizar o litoral sul e o norte da África. Tá certo? Na segunda diáspora, eu mostrei um mapinha lá para vocês na última aula, explicando para onde vai esse povoamento, né, da cultura grega, tá? E a última, que vale 16, na África, os gregos foram expulsos pelos medas. Não sei. Galera, essa questão é aquele tipo de somatória, tá? Uma questão que você vai elencar os itens que acha correto e vai fazer a soma e colocar aqui no total. Vamos ver a primeira aí. A primeira foi causada pela invasão dos dórios? Sim, tá certo. A segunda, de número 2, também tá certo. Né? Foi causada pela integração dos genos. Então a gente já tem aí a explicação das duas diásporas gregas, tá? O espalhamento dessa cultura na bacia do Mediterrâneo. A terceira, de peso 4, ela também está certa. Os dórios acabaram pegando para eles as melhores terras. Por isso, uma característica que vai levar até o surgimento de Esparta, né? Que a característica principal da economia espartana é justamente o que, William? A economia agrária, beleza? E a quarta, de peso 8, na segunda diáspora, os povos acabaram por colonizar o litoral sul do norte da África. Então, essas quatro optativas, elas estão corretas, certo? A somatória delas, 1 mais 2 mais 4 mais 8, vai dar o total de 15. Para quem acertou, meus parabéns e vamos para a próxima. Essa é um pouco mais complexa, né? Um pouco mais... tem um texto aí de base, vamos ver. Por muito tempo, entre os historiadores, pensou-se que os gregos formavam um povo superior de guerreiros, que por volta de 2000 a.C. teria conquistado a Grécia, submetendo a população local. Hoje em dia, os estudiosos descartam essa hipótese, considerando que houve um movimento mais complexo. Segundo o pesquisador Moses Finlay, a chegada dos gregos significou a introdução de um elemento novo, que se misturou com seus predecessores para criar lentamente uma nova civilização e entendê-la como e por onde puderam. É um texto do Pedro Paulo Funari, um arqueólogo brasileiro que trabalha com a antiguidade. Segundo o texto, a formação da Grécia Antiga ocorreu, letra A, de forma negociada por meio de alianças e acordos políticos entre os líderes das principais tribos nativas da Península Balcânica.
Ele quer saber sobre a formação da Grécia como a gente conhece, das cidades-estados e tudo mais, né? Letra B, de forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões, com habitantes da parte sul da Península Balcânica. Letra C, de forma planejada, pela expansão militar dos povos nativos da Península Balcânica sobre territórios controlados por grupos bárbaros. E letra D, de forma violenta, com a submissão dos habitantes originais da Península Balcânica e conquistadores recém-chegados do norte. Galera, qual vocês acham que é a optativa correta aí, levando como base o texto do Pedro Paulo Funari? Vamos dar uma olhada? Letra correta, letra B, tá, gente? De forma gradual, a partir da integração de povos provenientes de outras regiões com habitantes da parte sul da Península Balcânica. Vamos entender por que essa é a optativa correta? Olha só, eu falei para vocês que com um grande espaço de tempo houveram as chegadas de povos indo-europeus, né, que vão começar a colonizar ali a região da Ática e da Península Balcânica, beleza? Esses povos são exatamente os aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, beleza? Lentamente um vai chegando atrás do outro, vão começando a se estabilizar, tá? Qual a grande questão? Quando os primeiros povos chegam, né, eles vão ter contato com uma cultura já existente ali na região, que fica no sul da Península Balcânica. Que cultura é essa que fica no sul da Península Balcânica? Mais exatamente numa ilha ao sul. É a ilha de Creta, galera. É a civilização cretense, não é verdade? Essa civilização cretense já dominava ali o ambiente e vai começar a ter uma troca cultural através da sua dominação, né? Que vai criar a civilização cretomicênica. Professor, não estou ligado nisso aí. Volta lá nas minhas últimas duas aulas que você vai ver lá, até mesmo no slide, tá bom? Lá vai ter falando sobre a civilização cretomicênica. Então a gente compreende que a formação da Grécia, como a gente consegue ver, da Grécia Antiga, né? Do apogeu grego, de Atenas e Esparta, ele é uma construção de diversos povos que vão ali ocupar o território, que foi tema das nossas últimas aulas, tá? E que lentamente vão começar a trocar, a ter uma mistura cultural ali que vai dar origem à cultura grega, tá? Cultura helênica, beleza? Mas antes disso, nós tínhamos ali habitantes que são os cretenses ao sul da Península Balcânica. Beleza, gente? Vamos para a próxima. Olha só, observe a imagem, né? Aqui nós temos uma imagem de Atenas, né? É a imagem, né, mais importante, talvez, de Atenas. Vamos dar uma olhada no texto. Entre as características da polis grega, podemos citar a letra A, dimensão híbrida da Acrópole, né, que conjugava espaços religiosos com grandes áreas de plantio e produção de alimentos. Letra B, incorporação de elementos arquitetônicos de origem etrusca na construção das habitações populares. Letra C, conurbação, que provocava a junção de diversas aldeias e cidades numa mesma unidade administrativa. E letra D, construção de templos e edifícios públicos em locais altos e o caráter fortificado da Acrópole. Galera, qual vocês acham que é a correta, a optativa correta? Vamos ver. É a letra D, não é mesmo? Por quê? Essa aqui é a imagem, nada mais nada menos do que a Acrópole ateniense. E a Acrópole, como eu falei nas últimas aulas, é justamente o núcleo urbano mais importante da cidade-estado ateniense, né, de Atenas. Ela fica, como tu pode perceber, no ponto mais alto da cidade e é onde reúne os diversos edifícios públicos, né, os edifícios políticos, né, como temos aqui o Paternon, certo? Os templos mais importantes para Deus é, por exemplo, Palas Atenas, que está aqui, beleza? Então, é a parte central da cidade-estado de Atenas. É a parte superior, é o centro da cidade. Então, de modo algum, vai ser um lugar de plantio de alimento,
Nenhum momento vai ter influência etrusca, muito pelo contrário, a arquitetura ateniense, a arquitetura grega, ela vai ser muito original, né? Vai ser criada por eles, tá bom? E muito menos vai juntar diversas aldeias com cidades diferentes, mesmo porque tu sabes que a cidade-estado, o conceito de polis grega, é uma cidade fechada, independente. Beleza, galera? Por isso, letra D. Parabéns aí para quem acertou, né? Vamos lá. A FUVEST aqui, né? O aparecimento da polis constitui, na história do pensamento grego, um acontecimento decisivo, certamente no plano intelectual, como no domínio das instituições. Só no fim, alcançará todas as suas consequências. A polis conhecerá etapas múltiplas e formas variadas. Entretanto, desde seu advento, que se pode situar entre o século 8 e 7 a.C., marca um começo, uma verdadeira invenção. Por ela, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade será plenamente sentida pelos gregos. Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Vernant é um grande estudioso, tá? Ele cai muito em prova. É um filósofo, historiador que aborda muito a cultura, a sociedade, o pensamento grego antigo, tá bom? Então bora para a pergunta. De acordo com o texto, na antiguidade, uma das transformações provocadas pelo surgimento da polis foi. Eles querem as consequências, os resultados do surgimento da polis, tá? Você tem que entender bem a pergunta comigo. Vamos lá. Letra A. O declínio da oralidade, pois em seu território toda estratégia de comunicação era baseada na escrita e no uso de imagens. Eles não oralizavam na polis grega? Bom, não sei, né? Acho que tá meio estranho isso daí, mas vamos ver a B. O isolamento progressivo de seus membros, que preferiam o convívio familiar e as relações travadas no espaço público. Gente, polis é o sinônimo de sociedade se desenvolvendo. Então, como é que a pessoa quer viver sempre trancada em casa? Muito pelo contrário, quer estar na rua, participando, né, dessa vida em cidade, em comunidade. Letra C. A manutenção de instituições políticas arcaicas que reproduziam nela o poder absoluto de origem divina do monarca. Origem divina do monarca. O rei absolutista. Está um pouco fora de contexto, né? Mas vamos continuar. Letra D. A diversidade linguística e religiosa, pois sua difusa organização social dificultava a construção de identidades culturais. Quem morava em Atenas ou quem morava em Esparta, um cidadão ateniense ou um cidadão espartano, não vai possuir um sentimento de identidade forte, né, e bem construído, bem delimitado, como ateniense ou como espartano? Claro que vai. Então essa última porção aqui do item me parece, né, equivocada. Mas vamos lá. Letra E. A constituição de espaços de expressão e discussão que ampliavam a divulgação das ações e ideias de seus membros. Aqui o item fala sobre exatamente a vida na polis grega ser uma vida de discussão, de troca de ideia, de cidadania, não é isso? De decisões coletivas para o bem de todos, não é? Criado espaços para essas discussões que ampliavam a divulgação das ações e das ideias dos membros, ou seja, as decisões da polis começam agora a ser divididas entre esses cidadãos. Me parece correto? Me parece bem correto, mas vamos ver então qual é a optativa? Pois bem, letra E, né? Como a gente entendeu aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido, não é? Todas é, a, essas questões, beleza? E os apontamentos que eu fiz aqui para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem mandar lá pelo grupo, tá? Do WhatsApp ou, melhor ainda, pelos pontos, direto via mensagem para mim, tá? Que eu respondo com todo prazer. Gente, hoje era somente isso, tá? Fiquem bem. Próxima semana já vai ter o conteúdo novo aí. Na verdade, já tem vídeo aula nesse mesmo dia, tá? Eu tô postando 2 vídeos. E na semana que vem a gente continua. Beijo a todos, abraços, fiquem bem, fiquem em casa.